Olá a todos, aqui é o CryptoTrader e seja bem-vindo para a análise semanal do Bitcoin. Hoje é dia 11 de janeiro de 2021. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa correção do Bitcoin, quais são os possíveis alvos, se essa correção se trata de uma correção a nível macro ou se é apenas uma correção rápida antes da continuidade de tendência de subida do Bitcoin. Quando a gente olha o gráfico de longo prazo, como é o caso aqui do gráfico mensal, a gente vê que o preço se esticou demais e se afastou demais das médias móveis, então é natural que ele corrija e é até saudável que ele corrija um pouco. Mas como ele se afastou demais, ele tem um espaço muito grande de preço que ele pode percorrer sem perder a sua característica altista no longo prazo. Então observe que essa última vela do mês de janeiro abriu em 28.800 dólares, bateu os 42 mil dólares e agora ele pode voltar. Inclusive, se a vela mensal decidir testar e encontrar suporte na média móvel de 8 períodos, que é uma média móvel que geralmente sustenta as velas mensais num bull market, desde que ele ache suporte a nível de fechamento, ainda a gente está numa postura e numa posição de alta no longo prazo. Quando que a gente poderia se preocupar e ter uma convicção de que isso não se trata de uma tendência de alta e a gente está vendo uma armadilha, o que é muito improvável, mas aconteceria se o preço fechasse a nível mensal abaixo de 14 mil dólares aproximadamente. Isso indicaria que tem algo muito errado com o Bitcoin. Só que lógico que isso é super improvável, mas não é impossível. A gente tem que analisar e avaliar todos os cenários. E embora eu não considere isso como uma reversão a nível macro, considero que é uma correção típica de bull market, a gente precisa ter em mente que se for para reverter a nível macro, isso pode ser os primeiros sinais dessa reversão. Mas como eu falei, analisando o gráfico a nível mensal como está, isso não é a indicação mais provável, é a menos provável possível. Para que isso aconteça, tem muita coisa ainda, tem muitos níveis estruturais que ele precisa romper, quebrar, antes da gente considerar essa reversão a nível macro. Então nós ainda temos tempo nas velas mensais, a gente tem ainda 20 dias até o fechamento da vela mensal, e a vela semanal que acabou de abrir, a gente tem ainda 6 dias para o fechamento da vela semanal, e muita coisa pode acontecer. O que a gente vê aqui é que, por enquanto, dentro dos limites da vela anterior. E o que vai fazer realmente a diferença aqui vai ser ver como essa vela semanal vai fechar. Agora, é óbvio que será um primeiro sinal negativo no curto prazo se o Bitcoin romper essa mínima, considerando a sombra aqui da vela da semana anterior, que está em 28.550. Se ele romper essa mínima, aí existe mais chance dele descer para tentar vir buscar próximo da média móvel de 21 períodos no gráfico semanal, que é na verdade onde todo mundo está esperando para entrar com posições compradas. Por isso, se a vela semanal fechar acima do fechamento do corpo da vela anterior, aqui na casa de 38.200 dólares, dá para a gente esperar simplesmente a continuidade da subida. Se essa vela fechar dentro do corpo aqui, mais ou menos nessa região de preço, aí a gente tem um sinal de potencial reversão no curto prazo. E se fechar abaixo dessa sombra, aí a gente vai ter um engolfo e isso indica a possibilidade de mais tempo de correção. Bom, aqui no gráfico diário, vamos limpar um pouco aqui essas indicações do gráfico para a gente conseguir observar, manter em mente ainda os tempos gráficos mais significativos de maior longo prazo. Bom, então com base no sistema de ondas de Elliott, se a gente considerar isso daqui como um impulso, o primeiro impulso a nível macro, nós temos a onda 1, 2, estamos no desenvolvimento potencial da onda 3, depois veremos 4 e 5, que seria o final desse ciclo, que eu projeto inicialmente para o final desse ano, algo em torno de novembro ou dezembro de 2021. Bom, então se a gente projetar os níveis de preço a nível de onda 3, a gente observa aqui que o preço já venceu o nível típico de onda 3, quando não há extensão, 1.618, ultrapassou o 2.618 e chegou na metade do caminho entre o 2.618 e 4.236. Agora, é importante a gente lembrar que ao longo do histórico do Bitcoin, ele geralmente finaliza suas ondas 3 próximo do nível 6.854 Fibonacci. Isso está na casa de 77 mil dólares. Portanto, com essas indicações, o que dá para a gente concluir é que se o Bitcoin de fato encontrar suporte aqui na casa dos 30 mil dólares, o próximo alvo significativo para ele é entre 49 e 50 mil dólares.
Os alunos do curso CryptoTrader sabem quando é o dia projetado, estimado, para que o Bitcoin atinja esse nível de preço, considerando, como eu disse, que a região dos 30 mil dólares se sustente. Se essa região não se sustentar a nível de fechamento diário, então a gente pode considerar o próximo nível de reteste aqui na casa dos 23 mil dólares, mas eu espero uma potencial reação compradora na média móvel de 55 períodos no diário, que hoje está na casa de 25 mil dólares aproximadamente. Então, se o Bitcoin, a nível de fechamento diário, a gente vê que ele já retestou a média móvel de 21 períodos no diário, se ele voltar a subir antes de fechar essa vela de hoje e fechar acima da média móvel de 8 períodos, isso vai ser um sinal positivo e uma indicação de que a tendência de alta já deve estar para retornar ainda essa semana. Se ele fechar entre a média móvel de 21 períodos e de 8 períodos, aí eu considero possibilidade de mais um dia ou outro de lateralização entre essas médias móveis. Porém, se ele fechar abaixo da média móvel de 21 períodos e na vela de amanhã encontrar resistência para voltar para o lado de cima da média móvel, então a gente pode muito bem ver esse possível primeiro teste na casa. Primeiro a gente vai ver uma reação compradora nos 28 mil dólares, porque é confluente com a média móvel semanal de 8 períodos, mas eu considero que é menor a chance dele sustentar aqui ou reverter daqui, então ele pode muito bem descer para tentar testar de novo os 25 mil dólares e depois os 23 mil dólares. Se a casa dos 23 mil dólares, 22 mil dólares romper a nível de fechamento, aí a gente pode considerar que vamos passar um pouco mais de tempo, mais do que muita gente espera, corrigindo e lateralizando. Então tudo vai depender de como o Bitcoin vai reagir frente a esses níveis importantes de preço que eu passei para vocês. Se a gente traçar uma retração aqui de onde a gente considera o início da onda 3, a gente já observa que o preço quase testou o 382, e aqui a gente vê o 50% em 26 mil dólares e o 618 um pouco acima dos 22 mil dólares, exatamente os níveis de preço que eu falei para você, com base nos níveis mostrados aqui nas velas de preço. Ou seja, o que a gente pode esperar para o curto prazo? Então a gente vai precisar observar o fechamento da vela diária de hoje, porque aqui temos, por enquanto, a definição de um topo local, mas sem divergência. E é muito comum a gente ver níveis que são reversão a nível macro estabelecerem dois ou três toques de divergência. Por isso, a nível de fechamento, Bitcoin recuperou a média móvel de 8 períodos no diário, ótimo sinal. Um enorme potencial para vir testar novamente o topo na casa dos 40 mil dólares, e aí sim abre-se a possibilidade para ele romper o topo e continuar subindo. Bitcoin fechou abaixo da média móvel de 8 períodos, então maior probabilidade de passar alguns dias rebatendo entre essas médias móveis. E se fechar abaixo da média móvel de 21 períodos e na próxima vela encontrar resistência para voltar para o lado de cima, então eu espero um resto de semana com um pouco mais de queda e lateralização, quem sabe para testar aqueles níveis que eu comentei na casa dos 25 mil dólares, que é o 50% de retração, ou 22 mil dólares, que é o 618 de retração desse impulso até o momento. Bom, na segunda parte desse vídeo, que é exclusivo aos alunos do curso CryptoTrader Pro, vou fazer uma análise mais detalhada do tempo para ter em mente os dias importantes para se observar. Essa análise exclusiva estará disponível até amanhã. E se você tem interesse em aprender análise técnica e estratégias lucrativas de trading, na descrição desse vídeo tem um link para o curso CryptoTrader Advance, já que o Pro está com as vagas encerradas no momento. Por enquanto é isso, sucesso nas suas negociações e um abraço!